Papo de Vila. Salve, salve, meu povo da Vila, sejam muito bem-vindos. Vocês sabem, dia de terça-feira sempre tem uma conversa boa, sempre tem um papo nesse Papo de Vila. Olha, e o nosso terceiro episódio, o tema de hoje, a gente vai falar sobre o papel da psicologia na escola, características dos alunos no mundo de hoje. E, obviamente, que eu tenho alguns convidados especiais. O nosso primeiro convidado é Diego Montenegro, coordenador do Ensino Fundamental 1 e 2, aqui da Vila Aprendiz. Eu tenho Liliane Moreno, que ela é psiquiatra da infância e adolescência, e Rita Amado, ela que é coordenadora pedagógica e psicóloga, também aqui da Vila Aprendiz. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Ritinha? Tudo bem? Olha a intimidade do apresentador. Lili? Obrigada pelo convite. Gente, pode me chamar de Lili. Então vejam, esse tema, né, que eu acho que as últimas semanas vem permeando as escolas. A minha primeira pergunta para vocês, o que é saúde mental? Como é que vocês podem explicar isso? Digam. Jogou para mim? Por favor. Saúde mental, assim, eu acho que é você tentar, justamente assim, agora cuidar daquilo que não está no visível, né? É o cuidado com a alma e como ela interfere tanto na sua convivência social, como interfere também no seu corpo e em outras áreas, né? Mas, nesse caso, considerando a criança e o adolescente, nós vamos falar sobre como o desenvolvimento precisa ser acompanhado, que a saúde está nesse acompanhamento, é a garantia dessa saúde. Vamos falar no trabalho preventivo, eu acredito. Liliane, e para você, como é que você conseguiria definir para a gente o que é saúde mental? E acho que foi bem importante essa fala de Diego, essa questão do cuidado preventivo. Isso é fundamental na infância e adolescência. A gente não pode esperar a criança e o adolescente adoecer para poder cuidar. A gente tem que prevenir essas questões dos transtornos mentais psiquiátricos. Então, assim, a saúde na infância e adolescência, ela engloba diversos aspectos do indivíduo. Então, a gente precisa olhar para aquela criança e para aquele jovem de uma forma muito global. A saúde física é importante, e a saúde física interfere na saúde mental. Então, a questão do convívio social que ele tem. Então, é um aspecto muito global, familiar. Então, a gente precisa entender em quais ambientes aquela criança está vivendo e de que forma aquilo vai interferir no seu aspecto mental, na sua saúde psicológica. Ritinha, como é que tu consegue definir o que é saúde mental para a gente? Para mim, saúde mental é tudo que engloba, né, uma boa relação com as coisas todas, desde a relação com o outro, com a relação com você mesmo, né, e a relação com o meio que você está vivendo, né? Hoje a gente tem uma gama de cobranças enormes sobre as crianças, né? A criança tem uma demanda que nenhum de nós, né, há uns 25, 30 anos atrás, tínhamos, né? Então, tudo mudou. Hoje, o que é que uma criança que nasce vê primeiro na cara dela? Um celular. E depois, como é que a gente quer que essa criança olhe para outro lugar que não um celular, isso vira uma interface, né? Todo momento ela está ali se interpondo entre mim e você, né? Então, é muito importante a gente saber que essa saúde mental ela começa desde o bebê, desde a hora que esse bebê vem ao mundo, né? De que forma ele se relaciona, de que forma ele é acolhido nesse mundo. Eu gostei, desculpa interromper, então, por favor. Essa analogia eu achei importante, como você tentar enxergar uma paisagem tendo um muro entre você e a paisagem. Perfeito. Né? Porque você não vê o todo, você vê em parte, né? E Liliane é mãe nossa aqui do Vila, Sim, né, Lili? Sou muito... E como é que fica? Eu tenho 2 profissionais de educação, eu tenho uma mãe que tem um filho na educação. Como é que fica o papel... Dois filhos. Dois filhos, né? Então, como é que fica o papel da escola nesse momento? Porque é perceptível que, assim, a escola hoje, ela está sobrecarregada, né? A gente sempre vê a figura do professor, muitas vezes o professor é que passa uma grande parte do dia com esse aluno. Como é que vocês avaliam, quer dizer, hoje essa instituição, que sempre foi importante, ela aumentou ainda mais o grau de importância dela, né? Lili, começa por você.
Sim, acredito que nessa conformação atual, né, nesse mundo moderno, os pais, né, ambos, o pai e a mãe, e ambos os constituintes familiares, os cuidadores, eles saem para trabalhar, então cada vez trabalhando mais. Então, em casa, as crianças às vezes ficam mais com uma funcionária, ou às vezes com o avô, a avó. E aí, muitas vezes, a maior parte do dia da criança ela está na escola. Então, acho que esse olhar diferenciado, né, de perceber alguma alteração do comportamento, perceber que aquela criança está precisando de um cuidado e de um olhar diferenciado, é fundamental, né? Porque às vezes o pai e a mãe chegam no final do dia, de noite, e a criança às vezes já está dormindo. Às vezes não consegue nem observar muito bem como aquela criança está funcionando no seu dia a dia, se não tiver esse feedback da escola, né? E assim, Rita falou uma questão muito importante hoje em dia, né, relacionada às escolas, que é essa demanda. Essa demanda, assim, eu me assusto, porque eu vejo crianças no 6º ano que tem uma agenda que aí eu me imagino na minha infância e adolescência que eu não tinha no ensino médio. Eu chamo de agenda de executivo. Exatamente. Né? Então, crianças que chegam para mim na consulta e dizem: eu estou cansada, eu estou exausta. Como é que uma criança do 6º ano... Então, isso me assusta. Por mais que eu ouça diversas vezes, isso é assustador. Até porque a criança não tem um momento para não fazer nada, que é importante. Para estimular a criatividade, não está sempre... né? Eu tenho um horário para isso, depois eu vou para isso, depois eu vou para aquilo, e não para. Um vazio onde ela possa criar ela própria a partir do ócio, né? Isso. E aí que a gente chama de ócio criativo, que é onde elas podem explorar mais o que é ser elas. E que, assim, parar para também deslumbrar-se e contemplar coisas que ela pode descobrir sobre ela própria dentro desse silêncio, dentro desse hiato entre ter feito alguma coisa e agora estar fazendo nada. Né? Ô Rita, e onde é que a escola está errando nesse ponto? Porque Lili traz uma coisa importante, que é essa agenda, né, como você colocou, para uma criança, um mini executivo, mas a escola erra em algum ponto, e que erros seriam esses? Porque eu penso, como professor do Vila, que existe uma demanda da coordenação para que ele faça atividade, para que ele leia e que ele tenha obrigações, vamos colocar assim, né? Vamos tirar esse termo assim, que ele tenha atividade. Vou tirar obrigação, vou colocar atividade. Mas, ao mesmo tempo, esse pai paga um material didático muito caro e quer que tenha resultado. Onde é que a gente está errando? A gente está errando, Ritinha? Olha, eu não sei se é uma questão de certo ou errado. Antônio Novoa é um autor que ele diz assim: a escola hoje é um caminhão andando com bicicletas com rodinhas de bicicleta. Por quê? Porque hoje ela recebe essa demanda. E se a gente não cuida da saúde mental de todo mundo que está dentro da escola, a gente vai errar mais, né? Então, a gente tem que... Hoje eu vejo um movimento na Vila de a gente oferecer esses momentos de ócio, né? Eu trabalho lá na educação infantil. Então, o que a gente proporciona para eles? O contato com a natureza. Por quê? Porque isso já está mais do que comprovado que quanto mais eles se aproximam da natureza, que eles podem ali fazer um bolinho de terra, né? Podem brincar com a pedra, podem... Andar descalço, né, Ritinha? Andar descalço, coletar as folhinhas, eles vão fazendo uma interligação entre o que é aprendizagem, que a aprendizagem, quando a gente pensa, não pode ser só aquela aprendizagem informal, que a gente tem que dar conta de todos os livros, né? Mas a aprendizagem, ela ocorre na relação com o outro, na relação com a natureza, na relação do tocar, do sentir, né? Então, desse sensorial que está em torno dela, né? Então, acho que o que pode estar acontecendo na educação é que não há esse cuidado do olhar, né? Desse acolher, dessa escuta mais refinada. Então, a gente precisa desenvolver em todos nós, educadores, né? E em todas as escolas, momentos para isso, né? E aí a aprendizagem vai ficar muito mais saborosa, muito mais interessante, né? Você, claro, tem coisas que você vai ter que dar conta, né? Mas você pode dar conta de muitas formas diferentes, né? E Lili,
Como é que fica você como mãe, né? Você não é profissional da educação, mas você como mãe, onde é que os pais podem entrar, fazer essa intervenção? E eu passo para Diego também essa pergunta, Diegão, porque Diego foi pai recentemente, né, de uma garotinha, e já tem um rapaz ali, né, quase que já está saindo de casa, vamos dizer assim. Sou um orgulhoso e feliz pai de 2 crianças maravilhosas. E aí, Lili, como é que fica esse papel da mãe e do pai nesse processo? É um papel extremamente importante, eu acredito que na sociedade, né? Não só nos seus filhos, mas também na sociedade. Eu acredito acho que a gente erra quando a gente tenta criar, né, pessoas em que a importância muito maior é no ter do que o ser. Então, eu ouço algumas frases que me assustam, né? Como já falei. Mas eu preciso ser alguém na vida. Então, a gente sabe que existem colégios mais tradicionais, que o ensino é para o aluno se adaptar àquela metodologia da escola. E a gente sabe que o Vila, ela preza muito pelo indivíduo, porque a gente tem individualidades, né? A gente está em crescimento, criança, desenvolvendo. Então, quando uma escola ela nivela todo mundo, né, naquele mesmo aprendizado, ela não consegue ver como um indivíduo que tem suas particularidades. E aí, assim, o aprendizado vai estar prejudicado. Então, ou você se adapta, ou você... É engolido pelo sistema, né? É engolido pelo sistema. Mas, se existem tantas escolas hoje em dia, neste método mais tradicional, né, mais de um ensino em série, é porque a sociedade compra isso. Né? Uma característica social, né? Social. Ainda deseja Ainda isso. Deseja né? isso. Deseja. E aí, às vezes, eu vejo jovens muito adoecidos, assim, gravemente adoecidos, em que eu tento conversar sobre essa questão da escola, porque eu vejo que é um fator primordial para aquele adoecimento, mas a resistência é muito grande, sabe? É muito grande. E como é que tu vê, Diegão, essa questão profissional da educação e como pai, esse jovem adoecido, como o Lili colocou? Não, permito-me assim, fazer uma resposta mais longa, que eu vou fazer um alinhavo aqui da fala de Rita, né, com a de Liliane aqui. Porque, por exemplo, me colocando no lugar de pai, certo? Nós, enquanto pais, a gente procura uma escola que sirva primeiro como extensão de nossa casa, onde a criança se sinta bem naquele local, como ela se sente bem em casa. Né? Só que também eu acrescento a questão de complemento, buscar um complemento, que é muito importante você colocar a sua criança ali, percebendo que ali você pode ter elementos que vão adicionar camadas mais interessantes, né, na vida daquela criança para acompanhar melhor o desenvolvimento dela. Para isso, você precisa conhecer essa criança, porque não basta você colocá-la ali e jogá-la em certas situações que não tem a ver com um ponto de desenvolvimento que você observa que a sua criança pode se sentir feliz em participar daquele processo de desenvolvimento, né? E aí, assim, o segredo, que eu acredito que seja o que as escolas hoje devem partir para buscar, é pensar em uma questão, em trabalhar a palavra acolhimento. E por que acolhimento? Porque acolhimento é um olhar com atenção sobre a criança e sobre a individualidade dessa criança. Porque conhecendo aquela criança, você vai conhecer perfeitamente como encaminhá-la melhor para o potencial de crescimento que ela tem. E aí, veja, isso já começa esse processo de trabalho preventivo. Porque para se saber cuidar, tem que se entender quem é aquela criança. Tem que se ter, assim, permitir se relacionar com ela, certo? E permitir, assim, a sua vida se misturar com a dela e a dela com a sua, certo? Para que a gente possa sentir o coração dela dentro do nosso peito e vice-versa. Com isso, a gente faz com que, entendendo melhor como aquela criança se entende, certo? Você trabalha preventivamente para conter qualquer situação onde a ideia que ela faz sobre ela própria desvie para um caminho adoecedor. Ô Lili, aí agora eu vou botar para as meninas da mesa. Normalmente, quando chega ao seu consultório, quais são as vamos dizer assim, as doenças ou as patologias que chegam para você dos jovens e crianças? É ansiedade? Quais são? Hoje em dia, o que mais tem no meu consultório são transtornos de ansiedade e depressão.
depressões graves, com ideação suicida, com tentativas de suicídio. Então, assim, é algo que está muito prevalente e que vem nos últimos anos crescendo as prevalências de transtornos psiquiátricos na infância e adolescência. Acho que tem a ver um pouco com a crise da identidade, né? Acho que assim, existe uma crise sobre aonde eu posso me projetar, certo? Assim, qual é a projeção da minha vida? A tentativa de projetar minha vida, certo? Vai gerar um retorno? Vai ser significante para alguém? E aí, assim, acho que aí voltando a falar da questão da tecnologia, há uma dispersão dessa construção da identidade, porque eu tento projetar online aquilo que porventura não tenha coragem ou não consiga ter o alcance de projetar entre os meus iguais. E Ritinha, qual o papel? Porque ele traz um tema, assim, né? Ela traz uma realidade que ela vive profissionalmente no dia a dia dela. E como é que a escola consegue captar isso? Como é que aqui no Vila a gente percebe isso? Então, tendo essa proximidade. Primeiro, a gente começa por um número de alunos reduzido em sala, né? Isso favorece que a gente conheça, de fato, cada um e a gente possa escutar o que aquela criança está nos dizendo, o que o comportamento dela está nos sinalizando. Então, à medida que eu estou próxima dessa criança, eu consigo entender, né, o que é que está acontecendo. Às vezes, são coisas simples. Nasceu um irmãozinho, né? A babá foi embora. Então, pequenos atos que, às vezes, uma conversa, uma aproximação, alguma coisa que a gente já percebe que algo mudou para essa criança, né? Então, essa oportunidade de estar muito perto deles, né, de estar escutando, de estar acompanhando esse desenvolvimento, isso é bom para todo mundo, inclusive para nós que somos pais também. Eu sou mãe de adolescente, né, que já passou pela Vila e que teve muitas mudanças pela vida, né? Assim, quando mudou de escola, porque acabou, né, as etapas que ele e ele me fazia perguntas assim: nunca mais eu vou fazer um projeto, nunca mais a gente vai ter tal atividade, né? Porque ele viveu realidades diferentes. Então, eu fui percebendo que isso acontecia também em outros lugares de forma diferente, né? Eu queria pegar essa fala de Rita e dar o meu testemunho, né? Como mãe do Vila. Eu fico muito feliz quando eu vou nas reuniões pedagógicas, né? Porque eu percebo lá que o Vila conhece meus filhos, assim, de uma forma incrível. Então, todas as reuniões, assim, eu começo a ler o relatório, aí vou conversar com a professora, e aí eu fico maravilhada lá, né? Quando eu converso com os psicólogos e tudo assim, eles sabem detalhes que eu acredito que em outras escolas isso não teria, né? Essa observação refinada, né? No dia a dia mesmo. Então, assim, eu fico cada vez mais feliz em ter meus filhos. Diego, isso dá trabalho para a Rita e para você, assim, dá muito trabalho esse cuidado, super cuidado? Pelo contrário, dá muito prazer. É muito prazeroso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e aprendi essa paixão também com Rita, que eu comecei aqui sob a tutela de Rita, né? E eu acredito assim, a Vila, se eu puder fazer uma analogia, e vou me aproveitar dessa analogia de nossa grande Paula, né? Nossa filósofa aqui dentro, né? Palestrante, painelista, né? Vale dizer, sou seu fã e quero meu card assinado depois, viu, Paula? Que a relação que a gente estabelece, nós pudermos fazer uma analogia, é que a Vila, diferente de outras escolas, se a gente colocar dentro de uma questão hoteleira, as outras escolas são como se fossem resorts, cheias de recursos enormes, né? E, claro, é um caminho que se escolheu seguir. O caminho que nós escolhemos seguir é o da Pousada do Charme. É quando você vai lá, você sabe que um tempero tem um gosto diferente, você sabe que o atendimento é um atendimento mais personalizado, você sabe que é um contato mais artesanal, certo? Ele é construído no dia a dia, na convivência, no contato, né? É assim que eu vejo a Vila, como essa Pousada do Charme. Ô Lili, e essa questão como os pais, qual é o começo para um tratamento e voltar a ter essa saúde mental dessa criança e desse adolescente? Qual é o primeiro passo? Esse pai que está escutando a gente, que diz: nossa, eu estou percebendo, meu filho está doente. Sim. Qual o pontapé para sair dessa... Eu acho que primeiro aceitar
É muito difícil os pais aceitarem que seus filhos estão adoecidos. E aí, muitas vezes, eles demoram, retardam a procurar o profissional médico, né? O psiquiatra. Talvez por uma questão ainda do preconceito, do estigma que a psiquiatria ainda tem, hoje é bem menor, mas a gente sabe que ainda existe. Mas os pais precisam ficar atentos em seus filhos em qualquer alteração de comportamento, né? Se a gente conhece o nosso filho, a gente sabe quando ele está diferente. A gente sabe como ele fala de uma forma diferente, como ele olha de uma forma diferente. Então, se seu filho está mais isolado, falando menos, está um pouco mais irritado, né? Conversa com a escola, né? Procura saber como é que ele está na escola. Então, muitas vezes, esses quadros se arrastam. Quadros ansiosos também, crianças muito preocupadas com rendimentos escolares, com nota, com prova, com dar conta daquilo tudo. E aí acaba que, por exemplo, um transtorno de ansiedade vira uma depressão, depois uma depressão grave. E aí, quando chega para mim, já está um quadro já muito grave, que a gente já poderia ter feito uma interferência já antes. Então, Vocês estão no trabalho de remediação, né? Isso. Então, assim, alteração de comportamentos, está sentindo que teu filho está diferente. Muitos pais chegam, eu pensava que era a transição da infância para a adolescência. A minha próxima pergunta, você antecipou, Lili, e ia trazer até a Ritinha para cá, porque você trabalha, né, Ritinha, com os pequerruchos. Diegão trabalha já com os mais velhos, né? Existe uma diferença entre a saúde mental da criança e do adolescente ou não? É uma linha que segue um roteiro? Como é que você avalia? Existem as particularidades a partir do desenvolvimento, né? Então, assim como a saúde também existem as particularidades, na doença mental, no transtorno psiquiátrico, também existem particularidades na infância e na adolescência. Mas percebendo que seu filho, na infância, o que é que eu posso dizer do ponto de vista clínico, né? Para poder esclarecer um pouco mais. Na infância, a criança passa a ter comportamentos mais irritadiços, comportamentos mais agressivos, né? Que antes a criança não tinha. Então, prestar atenção, né? No adolescente, é um adolescente que passa a ficar muito mais isolado. A gente sabe que na adolescência é normal o adolescente se afastar um pouco mais dos pais, mas um isolamento não é tão intenso a ponto de um adolescente ficar o dia todo trancado num quarto, né? E não querer sair para se alimentar. Alterações de sono, tanto na infância quanto na adolescência, ocorrem com muita frequência. Alterações na alimentação, na questão da dieta, do apetite. Então, são muitas questões que podem ser observadas e que a gente pode estar manejando já de uma forma mais precoce. E, Ritinha, como é que faz essa intervenção, então, na infância? Tratá-lo de forma mais lúdica? Às vezes, vai até parecer um pouco assim... subir um pouco mais um tom, tratá-lo com um pouco mais de maturidade. Como é que faz essa intervenção, já que os pequerruchos a gente tem que eles são menorzinhos e tem que ter uma atenção? Como é que faz? Então, a primeira indicação, né? Eu também sou psicóloga clínica e atendo crianças e adolescentes também. A gente logo conversa com os pais. Isso independe de ser num ambiente de consultório ou na escola, né? A gente precisa saber que contexto essa criança está vivendo, né? E o que a criança traz para nós? Qual é a saúde da criança? É uma criança que brinca, né? A criança, a gente detecta logo se essa criança não está bem quando ela não quer brincar, quando ela fica cabisbaixa, né? Então, já houve uma mudança de comportamento daquilo que a gente está observando sempre. Todas as anteninhas já batem para a gente poder, né, chegar perto, saber o que está acontecendo. Às vezes a criança não sabe dizer. Então, como ela nos diz? Ela nos diz através da brincadeira, ela nos diz através do desenho, né? E aí, claro, um desenho feito na escola não é o mesmo desenho de um set terapêutico, né?
Então, a gente tem que entender que, em alguns momentos, isso leva a indicações, mas uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Eu acho que nesse bate-papo, a conclusão que a gente chega é que são vários os fatores, né? Não tem um ponto específico, porque fez um desenho ou porque o dia acordou irritado, significa que esteja doente, mas também é preciso tatear. E, Diegão, e como é essa abordagem para os adolescentes? É o ato da escuta inicialmente com eles, também como Rita trouxe para a gente, vamos primeiro conversar com os pais. Qual é o diagnóstico inicial que pode ser feito? A princípio, vamos falar da diferença, né? Porque, assim, tratando do trabalho nosso com criança e depois com adolescente, primeiro que o que interliga o trabalho é que é um trabalho também investigativo. Né? Quase um detetive, um psicólogo, para tentar entender o que se passa com aquela criança ou com aquele adolescente. E a diferença é que está no domínio do uso de habilidades e recursos expressivos, para poder falar sobre o que se passa com eles. Uma criança não tem um repertório bem formado sobre como expressar o que se passa com eles. Não tem a habilidade de já entender de modo refinado a interpretação que possa se ter sobre o que se passa com eles. Então, a gente tem que ir com eles investigando a partir da observação, análise do comportamento daquela criança. Né? E aí, vez ou outra, você vai percebendo que ela fala, mas não fala dentro da sua expectativa de escutar um discurso bem elaborado, né? Ela fala através de ações, ela fala através da brincadeira, como a Rita está falando. E já o adolescente, você pode esperar assim que ele tenha, assim, consiga fazer o melhor uso de vocabulário, o melhor uso de outros recursos expressivos, porque ele está buscando formar sua identidade. Então, ao tentar buscar isso, ele vai buscar elementos que vão ajudar ele a se tornar mais habilidoso para falar sobre o que se passa com ele. Essa maturação, né? Quanto mais maduro, mais fácil. Então, aí, nesse momento, você tem a possibilidade de ter maior acesso à ideia que ele faz sobre ele próprio. Né? Então, conversar com o adolescente é passear por um caminho onde tem que se ter também muito respeito sobre a ideia que ele está construindo sobre ele, porque aquilo é muito delicado e precioso para ele. E eu não posso ter uma postura onde eu vou já chegar lá e criticar, por exemplo. Eu tenho que caminhar com ele, ganhando mais acesso para que ele consiga se sentir confortável em eu posso ser eu diante de você, certo? E eu sentindo confortável para ser eu diante de você, deixa eu falar como eu me entendo, porque eu acredito que agora, sentindo-me confortável diante de você, eu posso falar um pouco mais sobre como eu me entendo, mesmo que eu não entenda direito como eu possa falar sobre mim, mas eu vou falar até do rascunho, entende? E o papel da internet, gente? Como é que vocês avaliam? É importante? Tem idade para começar a usar a internet? Não tem. E para vocês, em casa, os filhos de vocês podem usar, não podem, tem hora para usar? Ritinha, começa contigo. Bom, esse é um tema muito polêmico, porque hoje, como viver sem a tecnologia? Então, a gente precisa estabelecer limites e regras, né, e parâmetros para poder isso ir adiante, né? Na minha casa, sim, pode usar, né? Todo tempo, não, né? Mas, todo tempo não. Eu vou deixar essa pessoa no ócio, seja ela uma criança, um adolescente, posso deixar no ócio, mas se ela não sabe como conviver com isso, eu tenho que ser um apoiador disso, porque senão ela cria um vácuo e aí isso vai criando outros sintomas, outros problemas comportamentais, né? Então, eu tenho que deixar isso bem estabelecido e propor algumas coisas, por que não? Né? Não, agora não é hora de internet, mas é hora de quê? Né? Vamos combinar? O que você pensa em fazer? Não sei, isso aqui é um tédio, é chato, eu não quero fazer nada, né? Não tem nada para fazer. Olha, o guarda-roupa está cheio de brinquedos, né? Vamos lá? Então, tem uma boa leitura. Então, né? Também é a hora de você dar a sua presença, né? É só dizer não pode, tudo, e aí? Né? Para onde você joga essa criança, esse adolescente? Lili, como é que fica em casa? Qual é o papel da internet? Lili estava aqui ansiosa. Estava ansiosa. Brincadeira, Lili, brincadeira. Lá em casa, claro, pode usar a internet, mas, assim, meus filhos, como são menores, eles ainda não têm celular. O que eu pretendo, né, é deixar
quanto mais tempo sem celular, porque o celular, o acesso à internet realmente, né, é muito, muito fácil. E é um mundo aí aberto para muitas possibilidades. E qual o papel da internet, Lili? O papel da internet tem um papel importante, né, no aprendizado, na questão pedagógica, mas é a forma que a gente utiliza, né? E também o tempo. Acho que o tempo precisa ser delimitado, o tempo precisa ser acordado, né? Não de uma forma impositiva, mas numa conversa, num acordo, sabendo do que todos da família estão fazendo, né? O que é importante, o que vai trazer de prejuízos. Então, eles precisam estar cientes, né, que aquilo pode trazer algum prejuízo se for utilizado em excesso ou de alguma forma que não é legal para ele ou para o outro. Então, tem essa conversa muito aberta. E antes de passar para Diegão, minha produção hoje eu vou pedir para estourar 5 minutinhos, porque esse papo está muito bom, já foi colocado aqui, a gente estourou o tempo, mas a minha produção vai me dar mais 5 minutos, porque o papo está bom. Diegão, a palavra está com você. Ótimo. Eu acho o seguinte, concordo plenamente, a internet é um instrumento que é inegável a utilidade dele, porém ele tem que ser utilizado, certo, sabiamente, né? Tem que ser utilizado como um recurso, mas falta a gente ensinar as nossas crianças e adolescentes a etiqueta de como utilizar isso. O que acontece hoje e o que torna a internet perigosa é o uso quando você percebe que aquele adolescente ou aquela criança está se isolando enquanto usa aquilo. Porque no momento que ele está em isolamento, imagina aquele cenário, estão todos ali jantando em um restaurante, mas aquela criança ou adolescente está lá isenta da interação da mesa, isolado no celular, mesmo estando rodeada de pessoas. Ali está acontecendo a projeção de sua personalidade, onde o veículo que é seu corpo, que cabe à sua personalidade, deixa de se tornar algo material para um corpo imaterial, que é aquele que ela estende dentro da internet. E ali ela vai preenchendo e ampliando a personalidade, o que também torna maior, certo? O alcance da minha voz torna maior, o alcance do meu toque, que eu posso tocar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, certo? Mas também o alcance da minha dor. Porque quando acontece alguma coisa e ela é projetada contra mim, eu entendo como um peso massivo, porque o meu corpo é enorme. Então a dor também chega com tamanha proporção. E uma coisa que me chama a atenção é o termo que é utilizado hoje, digital influencer. Quer dizer, essa ideia de influência, de eu influenciar outras pessoas, outras vidas, né? Quer dizer, eu não conheço, eu não sei quem são essas pessoas, nunca vi, mas eu estou influenciando essas vidas, né? São pessoas que ganham a vida monetizando a sua própria personalidade. Existe um livro que chama O Mundo que Não Pensa, né? Que faz justamente uma análise sobre isso, que é essa questão da gente já seguir o que o algoritmo propõe para nós através da pesquisa das nossas próprias pesquisas, né? Então, isso começa a fazer com que você saia de uma realidade sua para entrar numa realidade virtual, né? E só voltando um pouquinho à questão de acesso a crianças, uma criança não deveria usar a internet, né? De 0 a 2 anos devia ser 0. Isso. Né? Mas a gente vive com realidades diferentes. Então, isso também parte do bom senso dos pais, né? Desse olhar, de manter um olhar sobre a criança e não sobre o celular. E da capacidade e disponibilidade para exercer uma supervisão atenciosa. Exatamente. Uma escuta atenta a tudo que está acontecendo ao seu redor, para que não deixe as crianças vulneráveis na mão de qualquer pessoa. E desculpe, então. Por favor, Diego. Eu preciso fazer essa analogia para que chame a atenção do que é entender uma criança só, sem supervisão na internet. Você deixaria sua criança brincar sozinha num estádio de futebol lotado, num dia de clássico, como a gente estava conversando, né, Digão? Você não vai deixar isso acontecer, certo? Então, assim, claro que você, numa situação como essa, hipotética que nós estamos levantando, você não imaginaria seu filho sem você, ou sem alguém que pudesse protegê-lo. É a mesma lógica. E qual o papel da opinião, ouvi-los? Como é que vocês avaliam esse aspecto? Não tem que falar, a criança só tem que ouvir. É certo pensar assim? Olha, os três estão olhando para mim, gente, vou apanhar aqui hoje. Qual o papel da opinião?
É muito importante, né? Assim, a gente sentar, dar abertura para a fala, né? Claro, tem coisas que a gente vai falar a partir do desenvolvimento, né, deles. Então, para que eles possam entender numa linguagem que eles entendam como, por exemplo, a tua casa vai funcionar, quais as regras, quais os limites, né? O porquê daquilo, por que que isso vai te fazer bem, por que que isso vai te fazer mal. E acho que esse espaço de fala para eles, e a gente também ouvir o que eles estão falando, né? Tentar ouvir e entender a posição deles e a opinião deles, e aí, numa conversa muito franca, muito aberta, tentar estabelecer uma rotina, ou a rotina da tua casa, ou tempo de, por exemplo, de tela, ou funcionamento, como é que vai ser. Eu sempre oriento também, e aí no caso do adoecimento mental, né? Eu oriento aos pais que eles possam estar junto de seus filhos, abrir esse espaço de comunicação, que aí eu percebo que até então não existia, e se coloquem como aliados de seus filhos, né? Para que eles possam sentir que alguém o acolhe, né? Que alguém o acolhe, que não tenha, que seu pai ou sua mãe não está ali para te julgar, e sim para te acolher, e, né? E orientar nas suas dificuldades. Porque se o adolescente sente que vai falar alguma coisa e que teu pai vai te julgar, ele não vai chegar junto para falar. Ele não vai chegar. Se você não acolher, desculpa, se você não ouvir, né, não fizer esse exercício de escutar o que seu filho fale, mesmo que seja algo que você discorde, como é que ele vai chegar e falar para você depois as coisas? Etinha, desculpa, é sempre bom te ouvir, mas eu queria... resistência significante, desculpa interromper, só para poder complementar o que o Rita está falando. Uma coisa, Ritinha, piquerrucho, os nossos pequenos têm opinião, tem direito de escolha, como é que você avalia esse negócio? Não, vai fazer o que a mãe quer. Todo mundo tem direito de escolha, inclusive eu, adulta. Então eu dizia para o meu filho, você está com todo o direito de ficar chateado e de não querer. Eu estou com todo o direito, né, de lhe mostrar o que é um caminho, né? Então, acho que todo mundo tem direito, grandes ou pequenos, todo mundo tem direito de falar, de expressar a sua opinião, senão você vai fazendo aquela pessoa encolhendo, engolindo tudo o que ela gostaria de fazer. E hoje a gente tem um monte de adulto traumatizado por causa disso, né? Chega lá no consultório também, algumas pessoas assim. Então, se você não dá essa oportunidade, como depois você vai dizer para o seu filho, né, e mostrar e discutir com ele o que é certo, o que é errado? Diegão, não, eu endosso perfeitamente a fala de Rita e de Liliane, porque é justamente isso, assim. É muito importante que você saiba que não pode perder de vista a conexão humana que você tem que ter com seus filhos. E, nesse momento, é muito importante que, nessa conexão, eles percebam a condução de entendimento. Falar também sobre o que você sente, sobre alguns assuntos, faz com que eles entendam que você está aberto para também escutar como eles se sentem e não julgar. Certo? Então, nesse momento é que ocorre essa conexão. O diálogo se torna mais fluido, porque nós somos duas pessoas tentando entender como a gente se sente perante aquele assunto. Mas para que você consiga conversar com seu filho sobre qualquer assunto, até os assuntos mais delicados, como ultimamente nós temos passado por situações como essa, você tem que saber como você está com isso. Se você está bem organizado, se você está bem aquilo, se você está bem informado e não sendo vítima de fake news ou qualquer outra coisa que perturbe o seu julgamento, certo? Faça-se a análise antes de conversar com seus filhos para poder fazê-los entender dentro da proporção do que eles trazem. Para que você não entre trazendo uma palestra e acrescentando elementos que ele não está preparado para ouvir ou que não está ainda dentro da curiosidade dele, certo? Trabalhe dentro da proporção do que é trazido. Gente, papo bom é isso, já passou, ó. Eu gosto, como fazia o Jô, 1, 2, 3 e... Gente, muito obrigado por vocês terem vindo aqui nessa vila.
tá? Lili, muito obrigado por você ter vindo, uma honra ter recebido você. Ritinha, muito obrigado, o espaço também é seu. Meninas, por favor, voltem, essa cadeira, esse microfone é de vocês, essa vida é de vocês. Não, né? Você já não, maldade já é da casa. Maldade com o apresentador, ele já é da casa, já vem batendo papo. Diegão também, seja sempre muito bem-vindo, conversar com você é um prazer, uma honra. Muito obrigado, gente, até um próximo bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão voltar para cá. Obrigado e até a próxima, beijo para vocês, valeu, gente, até a próxima terça-feira, tchau, tchau. Papo de Vila.